Eu nasci em 19, vou falar até a data, 19 de fevereiro de 1953. Agora, há dias atrás, né, eu completei 72 anos. Fevereiro, aliás, realmente, foi sempre no carnaval, por isso que eu lembro bem do meu aniversário. Mas eu nasci numa família bem numerosa, 13 irmãos, 13, no mesmo casamento, meu pai e minha mãe, e numa fazenda no interior de São Paulo. Mas eu tive uma infância, eu diria que uma infância muito feliz, porque era uma fazenda modelo ao lado de uma cidade pequena, e essa fazenda, para você ter uma ideia, tinha cinema, tinha uma estrutura de cidade, tinha cinema, tinha armazém, açougue, farmácia. Era uma cidade dentro de uma fazenda. E tinha o cinema, né? Que, nossa, quando eu me lembro que meu pai já começou a me levar, ainda eu nem entendia muito assim, mas já levava a gente no cinema e depois a gente começou a ir por conta. Então eu nasci nessa fazenda e, pro desespero da minha mãe, né, das mães nossas, da criançada do lugar, bem em frente à minha casa tinha um rio com 2 cachoeiras, uma mata, e ali a gente, nas férias, já brincava de Tarzan, nadava nas cachoeiras. E meu pai trabalhava com cavalos, ele tinha cavalo, então a gente já montava a cavalo. Então realmente foi uma infância, não só minha, como toda garotada do lugar, uma infância muito solta, né? Muito alegre. E ao lado de casa, por exemplo, tinha um grupo escolar que era do 1º até o 4º ano, primário, né? Então, e até por ordem dos proprietários desse empreendimento, toda criança tinha que estar na escola. Nós estamos falando em 1950 e, sei lá, quase 60. Era obrigatório todas as crianças na escola. Então, a gente só tinha esse lazer todo nas férias, né? Então, depois das aulas. Mas, para ter uma ideia, por exemplo, e à noite, eram 2 escolas dentro da fazenda, era uma fazenda muito grande. E uma delas era do lado de casa. E o diretor, inclusive, era compadre na época, né? Batizaram um dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. E nessa escola, eu já me lembro que eu começava, eu devia ser no 3º ano primário, mais ou menos, né? Quando já começa, né? Eu já começava a rabiscar, desenhar personagens de quadrinhos, eu já começava a ler quadrinhos em volta dos cadernos. E, sabe, às vezes não prestava muita atenção na aula e tal. E isso aí, a professora às vezes não entendia muito bem isso aí, mandava a gente para a diretoria na época, né? Falava, vai para a diretoria conversar com o diretor, de castigo, né? Era um castigo para ver se... E aí chegava na diretoria, estava lá o diretor, o senhor sério, e que era, como eu disse, compadre do meu pai, e de repente ele falava, mas você não pode fazer isso, tem que prestar atenção nas aulas, seu pai está trabalhando, você está aqui estudando, aquele sermão, sabe, papapá, você saia de lá com a cabeça baixa e tal. Sempre, e também pensando que se seu pai soubesse, você podia levar um castigão em casa, né? Então era assim na época, mas esse diretor, eu me lembro que ele tinha uma casa, ele morava ao lado da escola, no prédio junto com a escola. Ele tinha uma biblioteca imensa, era uma pessoa muito letrada, muito estudada. E nessa biblioteca eu me lembro que ele tinha uma seção do armário dele, que eram gibis, álbuns gibis da época. Eu me lembro que tinha muito aquela edição maravilhosa, que era contos, né, de Machado de Assis, não sei o que, ilustrados, desenhados. E tinha também alguma coisa de fora, né, importada, que eu nem lembro que língua que era, não entendia. Mas isso aí, nas visitas com meu pai na casa dele, que nada a ver com a escola, eu sabia que eu gostava de gibi, de desenhar, então ele falava, olha, pega aquilo lá para ler, depois põe de volta e tal, então deixava a gente ler isso aí. Então ele fazia um pouco de vista grossa nesses castigos meus, né, não era tão severo. E aí depois chegou uma época que meu pai, apesar de repreender, ele também viu que a gente queria isso, então ele deixava, ele já até falava para as visitas, né, porque meu filho está desenhando e mostrava e tal.
E foi esse, a minha infância foi essa, no meio de uma criançada, numa fazenda igual essa aí, cinema e toda essa estrutura de natureza para você poder brincar e tal. E foi aí que depois dos meus 14, 15 anos, de 15 para 16 anos, quando eu me formei já na época que era o ginásio, né, oitava série, eu tive que sair de lá para continuar os estudos numa cidade maior e também porque eu queria desenhar. Foi aonde eu preparei um quadrinho e uma historinha de guerra e levei numa editora TAC em São Paulo, procurando emprego, achando que ia chegar e já começar a desenhar no outro dia, né? Já ia me dar uma revista. Mas não é bem assim. Meu desenho era muito primário, eu tinha que estudar, aprender anatomia e tal. Mas eles me deram um grande incentivo, eles falaram que eu tinha vontade, tinha talento, mas eu precisava aprender muita coisa. E ali em volta dessa editora tinha originais do Jaime Cortez, Shimamoto, Getúlio Delfim, um monte de caras da época que eu lia nos gibis e não conhecia pessoalmente, Inácio Justo, onde foi meu professor. E eles me indicaram para esse desenhista Inácio Justo, que dava aula para uma meninada. Foi onde eu visitei ele, mostrei meus trabalhos, ele falou, olha, pode vir, que tem espaço, está aberto. Tinha mais 2 pessoas lá, jovem na época como eu. E eu comecei a estudar com ele, anatomia, figura humana, anatomia, figura humana, 6 meses só estudando. E vendo ele desenhar, lógico, ele fazia quadrinhos para a editora. Então a gente ficava olhando, apagava o lápis dele, sabe, dava tipo assistente e aprendiz. Foi ali que eu aprendi a desenhar o quadrinho, fiz algumas histórias de guerra com ele ajudando, fazendo lápis. Foi a minha primeira publicação. Mas o meu negócio era western, era faroeste. E desde criança lá, então eu queria desenhar faroeste. Comecei a desenhar para mim, eles viram e falaram, pô, desenha alguma coisa aí, uma página e tal. E veio então o convite para fazer uma história curta de faroeste. E depois dessa história curta, como vendeu e ficou legal, pegou e tal, o editor gostou, eles pediram para criar um personagem, na época, em cima do estilo italiano, de bang bang italiano, que foi o Pancho. E aí tem toda uma história que a única referência que eu tinha era cinema e quadrinho, né? Então eu me internava nos cinemas no centro de São Paulo e ficava assistindo faroeste um atrás do outro, para me inspirar, escrever algumas histórias e tal, e fiz isso por 2 anos, fazendo faroeste, desenhando o Pancho. O Pancho, na realidade, acho que teve 4 publicações, o resto foi história de faroeste. E até que eu parei depois e entrei em publicidade, e aí começou um novo ciclo na minha carreira, que era como ilustrador. Mas até o quadrinho foi aí. Eu parei o quadrinho em meados de 1900, no meio de 1971, não porque quis, eu queria continuar, mas houve uma crise editorial na época, e as editoras não estavam vendendo mais como vendiam, e as editoras menores, eu digo, porque a Abril era um outro caso, né? Mas algumas editoras pequenas de São Paulo, menores, que publicavam quadrinhos desse tipo, desse tema, eles começaram a parar de produzir, e até que um dia o editor chamou eu mais 2 ou 3 quadrinistas da minha fase, da minha época, porque esses grandes quadrinistas que eu citei, como Shimamoto, Getúlio Delfim, Cortez, já tinham saído dos quadrinhos, já estavam em publicidade há um bom tempo. Quando eu conheci eles já estavam praticamente fora dos quadrinhos, estavam em publicidade. E aí parou, o editor chamou e falou, olha, infelizmente eu vou ter que parar, pode ser que a gente volte daqui 6 meses, 1 ano, mas vocês não podem ficar sem trabalhar, então eu aconselho vocês a procurar trabalho em publicidade, que é onde tem mercado para storyboard e tal. E um dia, se voltar, a gente volta a conversar, foi uma boa, assim. E eu fiquei muito chateado, até porque eu estava com 2 anos, eu comecei a desenvolver meu trabalho. Estava ainda aprendendo muita coisa. Mas aí o Inácio Justo conheceu o pessoal da publicidade, e aí nós fomos na Rede Bandeirantes, num jornal, falando sobre quadrinhos na época, até que alguém da publicidade viu, chamou a gente, fez uma reunião, porque estava precisando de desenhistas jovens assim para fazer storyboard. Foi eu e o Salatiel na época, um grande quadrinista da época, ilustrador. Nós fomos lá e aí eles me contrataram, eu levei meu portfólio de quadrinhos, né?
eles me contrataram para fazer storyboards. Foi onde eu entrei, na primeira emprego meu, que foi na Contra Machado Publicidade, a UMAP, hoje chamada UMAP. Esse foi o ano que eu entrei, deixei quadrinhos. E por que eu deixei quadrinhos? Não teve como. A publicidade consumia o tempo da gente. A publicidade era isso, naquele período que eu peguei até os anos 2000, praticamente 2000 e pouco, tinha muito trabalho. E na verdade, era uma área que não tinha, eu digo assim, pelo tamanho do mercado, tá? Pelo tamanho de procura, não tinha tantos ilustradores disponíveis para trabalho de storyboard. Tinha muitos artistas fazendo outras coisas, mas não editorial, tal, mas não fazendo storyboards para publicidade. Então tinha muito trabalho e eles consumiam muito tempo. Então eu continuei gostando, lendo quadrinhos, comprando quadrinhos, acompanhando os quadrinhos americanos e brasileiros, mais americanos na época, né, porque os brasileiros não estavam tão assim como hoje. Mas eu não tinha o tempo necessário e na publicidade também você tem que trabalhar de uma forma um pouco diferente, um pouco mais solta, trabalhar com mais cores, porque eu trabalhava só em branco e preto no quadrinho. Na publicidade eu comecei a trabalhar com cores. Então, tinha uma fase também de estudos, né? Então você fala, pô, virei ilustrador, comecei a fazer editorial para a editora Abril, para várias editoras, com cores, né? Então você começava a estudar técnicas de guache, de acrílica, de óleo, você entendeu? Do quadrinho você deixou o nanquinho, o bico de pena, que na época fazia só o branco e preto, né? Não fazia colorido o quadrinho, praticamente, né? Então, você tem que estudar uma nova maneira, umas novas técnicas. Então, quando você vê, você está enfronhado ali naquele aprendiz aí de ilustrador, pesquisando ilustradores americanos, brasileiros e tal, e você vai deixando o quadrinho de lado, quer dizer, deixando de desenhar o quadrinho. Mas durante a minha fase de publicidade, eu fiz algumas experiências. Quando bater aquela saudade do quadrinho, eu brincava de fazer algumas páginas. Eu fiz até uma página na época, umas tiras, que a gente ia tentar mostrar na Folha de São Paulo, que eles tinham umas tiras de quadrinho, umas páginas de quadrinho, acho que era Folha Ilustrada, se não me engano. E alguém me indicou, falou, vai lá falar com tal fulano e tal. Eu preparei umas tiras de cangaço na época de western. Mas acabei não indo, sabe? Eu guardei comigo, eu tenho alguma coisa guardada. Não fui, deixei, porque daí a publicidade toma teu tempo outra vez. Quando eu fui para os Estados Unidos, fazendo storyboards e artes também para publicidade, a mesma coisa aconteceu. Eu estava ao lado, na época, a DC e a Marvel estavam em Nova York. E eram perto de onde estava, na parte central. E eu conheci alguns caras brasileiros e americanos que faziam uns quadrinhos para a Marvel e DC. E eles falavam, vai lá visitar a gente e tal, mas sabe quando você está sabe, outra vibe? Aí a gente saía para tomar café e tal, eu nunca ia. Mas eu brincava, porque ao lado do estúdio que eu ficava no centro de Nova York, ali, de Midtown ali, tinha um prédio da Empire State bem na frente. Eu tenho várias fotos desse lugar. E em volta tem aqueles prédios mais baixos, antigos, com caixa d'água de madeira, aqueles tetos assim, sabe, claraboia. E onde eu ficava no 10º andar, às vezes eu via de cima esses prédios. E depois Empire State na frente. Então eu ficava imaginando ali, puta, vou fazer um quadrinho. Eu já pensava em Homem-Aranha, em Batman, né? Que tem tudo a ver com isso aí. E eu fiz alguma coisa para mim, eu tenho vários desenhos aí do Batman nesse cenário aí. Mas eu nunca fiz para valer, sabe? Eu ficava brincando com o quadrinho. Então foi isso, eu praticamente não... por causa do tempo que eu usava para publicidade, eu não consegui, eu não tive a coragem, sei lá o que, de falar, vou fazer um quadrinho enquanto eu faço publicidade. Só veio essa vontade há 10, 11 anos atrás, quando eu já começou a cansar a publicidade, porque né, tem quase 40 anos, e a publicidade é aquele negócio, é tudo para ontem, né? Então não tinha feriado, sábado, domingo, nada. E aí eu comecei a pensar em realmente, falei, puta, eu vou voltar para os quadrinhos, não sei como, mas vou voltar. Eu tive vários trabalhos na publicidade que realmente foram... Porque a publicidade era um pouco bem diferente do quadrinho. A publicidade,
você trabalha diariamente com coisas diferentes, trabalhando para produtos diferentes, mas as coisas que me marcaram era que eu trabalhei em lançamentos de automóveis, aqui, marcas, carros icônicos, né, que tem até hoje, que foi, por exemplo, o lançamento de Brasília, de Maverick e de Monza. Esses 3 carros eu trabalhei com lançamento, então participei da campanha, participei com os storyboards, participei de toda a produção dos filmes, da campanha com o cliente e tal, e de repente você vê esse produto depois saindo na rua, sabe? Aí você fala, pô, trabalhei, e na época também eu me lembro do primeiro emprego meu, a gente fez uns desenhos, criamos um personagem, que eu vou falar até aqui, porque pode ser que alguém lembre da época, mas se pesquisar vai achar, que era uma margarina onde tinha uma bonequinha que falava, desenho animado, falava para a câmera, e no final ela abocanhava o pote de margarina. Então na época fez muito sucesso esse comercial, e o pessoal, e como a gente tinha criado esse personagem, não fizemos uma animação, mas criamos todo o desenho dela, nós demos uma entrevista um dia numa rádio, que estava muito famoso, estava no ar esse comercial, então o pessoal queria saber, pô, você que desenhou, como é que foi o processo e tal. Então essas coisas realmente marcaram assim a minha carreira na publicidade. E os trabalhos de lançamento de carros da época, que hoje todo mundo conhece, e eu tenho várias artes dessa guardada comigo. Já conhecia a técnica há muito tempo, mas nunca pensava em desenhar. Na verdade eu nem conhecia a fundo esse personagem, eu não lia muito Tex, apesar de ter alguns e tal. Mas não acompanhava Tex, como a maioria dos fãs de Tex acompanha. Mas quando veio esse convite do Tex, realmente eu fiquei feliz em saber que eu ia poder desenhar um Tex e ser o primeiro brasileiro a desenhar um Tex. Lá atrás, por exemplo, antes da pandemia, quase surgiu um Texone com o Gianfranco Manfredi. O Bozelli falou para o Gianfranco para ele pensar num Texone para mim desenhar. E era tudo que eu queria, porque o Texone é um álbum maior, né, do Tex, e você tem mais tempo para desenhar, tal, diferente dos Tex mais mensais aí. Então, quando surgiu a ideia para mim de ele me oferecer uma história curta, da mesma forma eu achei muito legal, encarei e tal, e fiz. Agora, são 2 trabalhos do Tex que eu gostaria de fazer ainda, quando tiver uma oportunidade. Primeiro é o gráfico novo deles, que é o colorido, e você pode trabalhar bem livre, né? Você não trabalha com os enquadramentos típicos dos gibis do Tex, e então você fica mais à vontade para trabalhar. E é um álbum curto também, de 60 páginas, se não me engano. E o Texone. O Texone é um álbum já bem longo, uma história longa. E o Texone é um álbum que eles sempre convidam artistas diferentes, né, até mesmo de fora da Itália, para participar desse projeto. Então era um projeto que eu adoraria pegar ainda, desenhar, então de repente eu espero que aconteça ainda. Vamos ver. Felizmente hoje, você, o artista, pelo menos do tempo que eu estou fazendo há 10 anos até agora, o artista fica com o original. Inclusive que eu fiz para o Batman, eu tenho os originais comigo todos. A Belnelli também, você fica com os originais, mesmo que você mande para eles digitalizarem, eles te devolvem, eles guardam e devolvem. Isso aconteceu com o Adam Wilde, o primeiro que eu fiz ficou 3 ou 4 anos com eles, porque eu mandei o original. Eu não escaneei, eu mandei por correio. Então eles deixaram guardadinho com o meu nome. Quando eu fui um dia lá, estava lá no meu nome, eu peguei empacotado bonitinho. Então eu consigo manter esses originais todos comigo, a trilogia do Gatilho, todos. E aí eu brinquei sobre não vender, mas alguns deles eu vendi, até outro álbum que eu fiz para a França, que é uma história de pirata para Glénat. Um francês lá, muito fã de quadrinhos, ele quis comprar 4 originais meus na época. E foi tipo assim, não, eu quero, porque eu quero, ficou falando comigo meses e meses, até que eu vendi para ele 4 originais. Mas eu tenho a maioria. Eu tenho, tirando esses 4, eu tenho mais um só da trilogia Gatilho, que eu coloquei numa campanha, né, no meu livro, e o resto eu tenho comigo.
Então, sei lá, estou mantendo, está aqui nos meus arquivos aqui. Agora que eu terminei Cangaceira, eu estou trabalhando no Procurador 2, Solicitor 2, que foi o último S de Gianfranco Manfredi, que faleceu recentemente. Então vai ser uma grande homenagem a ele. Então, na verdade, na minha mesa agora comigo, eu tenho esse trabalho que é um trabalho longo, de 180 páginas. Então é isso que eu tenho. Agora, em mente eu tenho vários outros projetos, que assim que eu terminar isso aqui, eu já posso falar e pegar e já continuar. E por último, o que o Pedro Mauro pode falar para ele, Pedro Mauro? Continua levantando cedo e trabalhando o máximo que você puder, porque o que eu gosto é isso aqui. Quando você... Eu às vezes no fim de semana, sábado e domingo, eu falo, não, eu não vou trabalhar, vou sair, vou descansar. Mas aí você não pode nem entrar no estúdio, né? Porque você entra no estúdio e vê o trabalho na mesa, você fala, vou rabiscar mais umas páginas, tal. Quando você vê, você passou meio dia trabalhando. Então eu acho que é isso, continuar com vontade, com essa vontade aí de trabalhar. E é isso, não tem... O meu presente e meu futuro é continuar aqui na prancheta desenhando.